Pessoal, mais um exemplo aí, ainda falando sobre taxa de variação. Aqui o exercício diz: a equação do movimento de um corpo em queda livre é dado por essa forma, onde o G é igual a 9,8 aproximadamente metros por segundo ao quadrado e é a aceleração da gravidade. Então, observe que a nossa fórmula ela está em função de t, né? Determinar a velocidade e a aceleração do corpo em um instante qualquer, né? Então, a gente está falando de velocidade e de aceleração instantânea. Então, a gente tem que trabalhar com a derivada. Essa fórmula determina o movimento, né? A distância percorrida, né? Então, a derivada dessa fórmula vai gerar a velocidade, né? A derivada aqui, ó, o g e o 2 são constantes. A gente repete e deriva o t ao quadrado. Então, é só descer o 2 multiplicando. Desce o 2 multiplicando, subtrai 1 lá em cima. Então, vai ficar assim. Cancela 2 com 2, vai dar g vezes t. Então, essa fórmula determina a velocidade num determinado instante, né? Então, g vezes t é a velocidade. A aceleração é a derivada da velocidade em função do t, né? Derivando isso aqui em função de t, a derivada, por exemplo, de 5t é 5, a derivada de 7t é 7, a derivada de g vezes t é g. Então, a aceleração é igual a g. Na verdade, qualquer corpo, né, em queda livre, a única aceleração que ele tem é a aceleração da gravidade, né? Por isso que a gente encontra o g como aceleração aí no exercício 2, certo? Continuando aí, sabemos que a área de um quadrado é função de seu lado, né? A área de um quadrado é igual a L ao quadrado. Aí, letra A pergunta: qual é a taxa de variação da área de um quadrado em relação ao lado quando este varia de 2,5 a 3 metros? Então, observe que aqui agora está pedindo taxa de variação média. Lembra que quando é média é intervalo e aí a gente não trabalha com derivada. Então, aqui está a área, que é igual a L ao quadrado, e aí pede a taxa de variação. Taxa de variação da área em relação ao lado. É isso aqui, ó. É a taxa de variação da área em relação à variação do lado. Então, é a variação da área em função da variação do lado. Sempre que a gente for analisar a taxa de variação, a gente tem que ficar atento quais são as variáveis que a gente está relacionando aí. Nesse caso, é a variação da área, tá aqui, ó, área, em relação ao lado, variação da área. E aí, o L variando de 2,5 até 3. Então, é a área quando o lado for 3, menos a área quando o lado for 2,5. Então, aqui a variação de A aqui é a área final menos a área inicial. Então, a área final é quando o lado for 3. A área inicial é quando o lado for 2,5. Embaixo é a variação do lado. Como o lado variou de 2,5 a 3, então é 3 menos 2,5. Quando o lado é 3, qual que é o valor da área? 3 ao quadrado. Então é 9. Quando o lado for 2,5, qual é o valor da área? 2,5 ao quadrado, que é 6,25. Embaixo, 3 menos 2,5 vai dar 0,5. Faz a subtração aqui em cima, divide os dois, vai dar 5,5. Aí eu coloco qual que é a unidade medida da parte de cima. Como é a área e a unidade é metro, então é metro quadrado. Por qual que é a unidade da parte de baixo, que é o lado, é metro. Então é metro quadrado por metro. Então essa é a taxa de variação média. Letra B. Qual é a taxa de variação da área em relação ao lado quando o lado mede 4 metros? Observa que agora é instantânea, é num determinado instante, é quando L mede 4 metros. Na verdade, o que você tem aqui é um quadrado que o lado está aumentando. Então, esse quadrado está aumentando, ele está crescendo, Aí está perguntando qual que é a taxa de variação da área em relação ao lado, com que velocidade essa área está crescendo, quando o lado mede 4 metros. Então, observa a diferença que existe na letra A para a letra B. Na letra A, a gente está falando de taxa de variação média. Por quê? Porque está sendo dado um intervalo. Na letra B, está falando de taxa de variação num determinado instante, ó. Então, quando se tem instante, aí é derivada. Então, aqui é as variações, né? Aqui é a derivada. Então, é a derivada de A em função de L. O A igual a L ao quadrado. Então, derivando isso aqui, ó, vai dar 2L. A derivada disso aqui em relação a L vai dar 2L. Substituindo esse L por 4 metros, que é o valor que foi dado aqui, ó,
Então, 2 vezes 4 vai dar 8. Metros quadrados, porque é a unidade de área, sobre metro, que é a unidade do lado. Então, isso aqui é a velocidade com que a área está crescendo, né? É uma velocidade de 8 metros quadrados por cada metro aí do lado, né? Então, ficar atento, né, nessa parte de taxa de variação a essas duas situações. Se é taxa de variação média, não tem derivada. Se é taxa de variação num instante, aí a gente tem a derivada. A gente vai fazer mais exemplos aí.